Pessoal, uma boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz e a sua luz. Agradecido, nós nos encontramos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite com a presença de todos vocês para comentar sobre a doutrina espírita. Agradecemos a direção da casa pelo convite e pela oportunidade do trabalho. No livro Nosso Lar, temos um relato de um espírito que não era espírita. Temos lá a história do espírito de André Luiz. André Luiz, quando ele era encarnado, ele era um médico muito conceituado, muito estudioso. Tanto é que no decorrer da sua vida profissional, ele foi diagnosticado com uma doença muito grave. E essa doença, essa patologia, através dela, ele veio a desencarnar. Acordou nas zonas inferiores do umbral, logo após a sua morte. Até então, desde o momento que ele esteve ali, nas zonas inferiores do umbral, os espíritos que eram contemporâneos com ele, naquele mesmo local, o chamavam de suicida. Mas ele não entendia e não aceitava por que aqueles espíritos que estavam ali chamavam ele de suicida, porque ele amava a vida, ele amava viver. Mais tarde, quando ele foi resgatado por Clarencio, e ele passou por um estágio até longo na colônia Nosso Lar e passou pelaquela desintoxicação espiritual, quando que mais tarde, através das mãos missionárias de Chico Xavier, ele nos escreveu 16 livros que praticamente descortina de que como acontece a vida do lado dos espíritos. No entanto, naqueles momentos a qual ele estava lá na colônia Nosso Lar, ele foi orientado pelo médico, o espírito do médico Henrique Luna, por que é que aqueles companheiros de jornada lá do umbral chamavam ele de suicida. André, você quando era encarnado, você comia demais. André, quando você era encarnado, você trabalhava demais, você dormia muito pouco, você fazia uso excessivo da bebida alcoólica, você, André, fumava. Tudo isso veio depreciando os seus órgãos físicos, que até então a sua morte foi abreviada. É por isso que eles lá chamavam você de suicida. Você não foi um suicida consciente, aquele suicida que planeja tirar a vida com as suas próprias mãos. Você foi um suicida inconsciente, que através da execução dos seus tendências imperfeitas do seu espírito, algo que você e todos nós reencarnamos aqui na Terra para corrigi-las, você desenvolveu e você foi morrendo um pouquinho cada dia, através dos atos que você realmente praticou. Isso nos chama bastante atenção. Mas o que vem nos trazer nesta noite está no capítulo 49. O livro tem 50 capítulos. E no capítulo 49 nós encontramos André Luiz feliz. Ele já passou pelo umbral, já foi resgatado para a colônia Nosso Lar e ele se encontra feliz. Por quê? Porque ele recebe a notícia de que ele terá e teve permissão de visitar a sua família que ainda se encontrava aqui na Terra. Lembrando que André Luiz, para ser resgatado do umbral, ele teve 4 atenuantes
que auxiliou ele, para que ele pudesse ter merecimento para ser resgatado do umbral e ser internado, digamos assim, na colônia Nosso Lar. O primeiro atenuante foi as 6.000 consultas que ele fez de graça, sem cobrar nada de ninguém. Lembramos que ele era médico. E ele, quando ele estava encarnado, no seu auge da sua vida profissional, no decorrer da sua vida, ele consultou 6.000 pessoas de graça, sem cobrar nada. Mas não é porque ele tinha intenção de fazer a caridade, é óbvio que tem um teor muito grande de caridade sobre tudo isso. Mas, quando ele reunia com as pessoas, com seus familiares, às vezes, em reuniões da sociedade, as pessoas, sabendo que ele era um médico muito conceituado, muito dedicado, naquela época, tinha as suas dores físicas e chegava até ele e realmente declarava a ele as suas enfermidades, as suas queixas. E logo ali, ele já encontrava um diagnóstico, porque ele era um médico muito sábio, prescrevia a receita, a pessoa tomava o remédio que estava prescrito na receita e muitas pessoas se curavam. O segundo atenuante foi que das 6.000 pessoas que ele consultou de graça, sem cobrar um tostão, 15 lembrou dele e orou por ele. Das 6.000 que ele consultou, 15 ficou sabendo, o doutor André morreu, desencarnou. Doutor André, onde quer que você se encontre, receba a minha prece, as minhas orações de gratidão por tudo que você me fez. O terceiro atenuante foi a prece da mãe. A prece da mãe dele, um espírito de Escol, que habitava naquela época esferas muito mais superiores do que a colônia Nosso Lar, foi por onde que ele passou. E no momento que ele estava sendo submetido no corpo físico, nenhuma cirurgia, e ela, sua mãe, sabia que ele não resistiria à cirurgia, ela estava presente, rogando a Jesus que cuidasse do seu filho querido, porque ela sabia, com o comportamento que ele teve em vida encarnado, certamente algo de bom ele não iria encontrar. Então a prece da mãe, como ele diz no livro, ela não abre as portas do céu para que o filho possa entrar. A prece de uma mãe para um filho, ela praticamente arromba as portas do céu para o filho entrar. E o quarto atenuante foi que no momento extremo do seu sofrimento, quando ele não aguentava mais de tanto sofrer, ele cai de joelhos, eleva o seu pensamento a Deus e a Jesus e diz: se realmente existe um Deus que criou tudo aquilo que eu vivi até hoje, que esse Deus me socorra e me ajude. E eu não consigo, que eu não aguento mais sofrer dessa forma. Naquele instante, quando ele desprende a vontade dele inata, fortalece a sua fé e eleva o seu pensamento à divindade, eis que do seu lado aparece o Espírito Clarencio e fala: André, Jesus escutou a sua prece e eu estou aqui, companheiro, para te levar para o socorro. Mas por que você não veio antes? Eu estava o tempo todo do seu lado, mas você com o seu pensamento ligado ao vitimismo, à inconformação, a acusações para que Deus desse a você o sofrimento que você não merecesse, porque nós sabemos que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe aquilo que planta e Deus jamais erra de endereço. Então, caro André, através do seu pensamento ligado em energias negativas e nesse vitimismo,
Você não conseguia identificar a minha presença do seu lado, mas nesse momento que você busca ajuda superior, eu estou aqui para ajudar você, meu companheiro. E ele ajuda. E André Luiz vai com ele para a colônia Nosso Lar e é tratado. Mas lá no final do livro, no capítulo 49, como eu disse, que o livro tem 50 capítulos, com o capítulo que tem o título Retorno à Casa, ele tem a notícia que ele poderá voltar aqui na terra para visitar a sua esposa, que ele tanto amava, e os seus 2 filhos. Porque até então, desde o momento que ele se encontrou na colônia Nosso Lar, o que ele mais queria, o que ele mais solicitava, o que ele mais pedia para os espíritos superiores é que ele pudesse voltar na terra para rever os seus familiares. Mas ele não tinha merecimento suficiente ainda, como está no livro, ele não tinha bônus hora. Desde então, ele começou a trabalhar incansavelmente lá na colônia Nosso Lar, até adquirir merecimentos para voltar na terra e rever a sua família. Quando ele recebe a notícia que ele virá visitar os familiares, ele se encontra muito feliz. E ele vem na cidade a qual ele residia. Começa a caminhar pela rua a qual ele morou ali por muitos anos. O primeiro que reconhece o espírito dele é o seu cachorrinho, que o vê e já vem abanando o rabo para ele. Quando ele viu o cachorrinho, ele lembrou dos momentos que ele viveu com aquele pequeno pet, a felicidade, o amor que ele tinha para com ele e era recíproco do cachorrinho para consigo. O coração dele foi enchendo ainda mais de alegria. Quando ele chegou na frente da casa que ele residia, ele ficou ainda mais feliz, porque ele observa que aquela garbosa palmeira que ele e a esposa Zélia plantou ali, quando eles fizeram 1 ano de casamento, estava grande e formosa. Ele lembrou dos momentos que ele viveu com Zélia naquela casa. Ele lembrou o momento do aniversário do primeiro ano de matrimônio deles, a qual ele e a esposa plantava aquela palmeira que era tão pequenina e que naquele dia se tornava tão garbosa. Quando ele entra dentro de casa, ele já tem uma das primeiras contrariedades. Ele observa que as cores que estavam pintadas as paredes da sala já não eram mais as mesmas. Ele observa que os móveis de jacarandá, que ele havia mandado fazer sob medida, o jacarandá, uma madeira de lei da época, já foram todos trocados. Ele observa que na parede, a qual existia um quadro com uma foto dele, da esposa Zélia e dos 2 filhos, também já não estavam mais ali. Ele ficou totalmente revoltado. Quando ele percebe e ouve vozes, conversas que vêm saindo do quarto de uma mulher e de um homem. A mulher, ele identifica que é a esposa Zélia. E o homem, pelos trajes e suas vestimentas, ele identifica que, pelas características, é um médico. Ele vai ao encontro da esposa, tenta abraçá-la, dizer a ela o tanto que ele a ama e a saudade que ele estava de abraçar ela e trazer junto dele. Mas ela não ouvia, porque ela era um espírito encarnado e ele já estava desencarnado. Ele se afastou e começou a prestar atenção na conversa dela e do médico. Foi quando ela falou para o médico: doutor, eu estou muito preocupada, porque eu não resistirei uma segunda viuvez. Olha, se ela ficou viúva pela primeira vez dele,
Se ela estava temendo a segunda viuvez, então isso quer dizer que a Zélia, sua esposa, havia encontrado outro companheiro. Como dizemos aqui na terra, a fila andou, né? Quando ele reconhece naquele momento que acontecera, todo aquele sentimento de esperança, de paz e alegria que estava no seu coração, ligado ao pensamento, ligado a lembranças boas do passado, foi perdendo espaço e ganhando espaço a sentimentos negativos. Devido às lembranças do amor possessivo que ele sentia pela sua esposa Zélia, pelo ciúme doentio que ele sentia pela sua esposa. Então, naquele momento, a sua vibração mental e do seu pensamento baixa e ele novamente desperta lá no umbral, o mesmo lugar que ele acordou, despertou quando ele deixou o seu corpo e ficou por lá por volta de 8 anos. Ele não entende o que acontecera quando que novamente do seu lado vem Clarencio. André, o que você está fazendo novamente aqui, companheiro? Olha, você não está vendo o que aconteceu? Zélia casou-se novamente. Você sabia disso, não me contou? Ora, André, Zélia, a vida dela continua aqui na terra. Ela tem que ainda continuar a criação e a educação dos filhos delas e do seu, que é seu também. Então, nada mais justo que ela encontre outro companheiro. Lembra-se do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos orienta que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Depois dessa conversa, desse diálogo, André Luiz reequilibra o seu pensamento novamente, volta para a casa de Zélia e tenta se inteirar o que está acontecendo. Por que o esposo da sua ex-esposa, da viúva, poderia estar quase morrendo? Ele descobre que o Ernesto, o esposo da Zélia, está acamado no quarto com um quadro muito grave de pneumonia. E dentro do quarto também se encontrava 3 entidades perturbadoras, perturbando o Ernesto, tornando a dor ainda mais doída. Aí então ele começa a ver Zélia não como sua posse, mas como uma irmã que precisa também da sua ajuda. Ele começa a enxergar Ernesto não como um concorrente, um adversário, mas como um irmão também que precisa da sua ajuda. Aí ele fica encontrando meios de ajudá-lo principalmente o Ernesto. Foi quando ele lembrou de Narcisa, um espírito muito elevado, de uma enfermeira, que cuidou dele desde o primeiro dia que ele chegou na colônia Nosso Lar. Pelo pensamento, ele sintoniza Narcisa, começa a fazer uma prece e começa a descrever a Narcisa a situação que se encontrava o Ernesto. Segundo ele, a prece demora por 20 minutos. Depois de 20 minutos, Narcisa aparece e bate no seu ombro direito. André, você me chamou, meu querido? Sim, eu lhe chamei para ajudar o companheiro. Narcisa convida ele para dar uma volta em um bosque que tinha perto da casa de Zélia. Aproxima de 2 espíritos que se encontravam ali, começa um diálogo com eles. André Luiz diz no livro que ele não reconhece a linguagem que Narcisa estava tendo com aqueles 2 espíritos. Logo mais tarde, ele vem a saber que aqueles 2 espíritos eram os guardiões daquele bosque
E que, na verdade, Narcisa estava perguntando a eles onde ela poderia encontrar um pé de manga e um pé de eucalipto. Os espíritos levaram ela até as duas plantas. Chegaram perto das duas plantas, Narcisa começou a extrair fluidos das duas plantas e levou os fluidos para a casa de Ernesto. Chegando na casa de Ernesto, Narcisa manipulou os fluidos extraídos das duas plantas, manipulou com as energias que ela trouxera do plano maior, aplica em Ernesto através de um passe, e no outro dia, Ernesto restabelece a sua saúde. Meus amigos, essa história está no capítulo 49 do livro Nosso Lar. Ele nos mostra como que o nosso pensamento, ele pode nos ajudar no decorrer da nossa vida, tanto da nossa vida física, quando nós estamos encarnados, quando nós somos um espírito encarnado, como também quando nós deixamos o nosso corpo físico e nos encontramos como espíritos desencarnados. Através do nosso pensamento, nós poderemos complicar algumas situações difíceis de nossas vidas, como também poderemos facilitar a passar por essas complicações de nossa vida. Observe que André Luiz, quando ele estava lá no umbral, com o pensamento ligado em sentimentos inferiores, em vitimismo, ele não conseguia enxergar a presença de Clarencio do seu lado. Quem é Clarencio? Clarencio é um dos 72 ministros da Colônia Nosso Lar. Nós sabemos que a Colônia Nosso Lar tem 6 ministérios, e que cada ministério tem 12 ministros, totalizando 72 ministros. E Clarencio, um espírito sábio de Escor, foi lá e estava do lado dele para auxiliá-lo a sair daquela situação difícil. Mas enquanto ele estava com o pensamento ligado em vitimismo, em revolta, ele não conseguia enxergar o espírito venerando que estava do seu lado. Somente quando ele desvincula da revolta e eleva o pensamento através da prece, ele consegue identificar a ajuda daquele espírito que estava ali. Lá na sua casa, quando ele teve a permissão para visitar a família, enquanto ele estava com seu pensamento ligado em lembranças positivas e felizes, ele se encontrava feliz e aconchegado de amor. Mas no momento que a contrariedade, o ciúme, a revolta, o sentimento de posse, o egoísmo e o orgulho de ver que as coisas não estavam do jeito que ele gostava que estivessem, ele foi novamente estar, o pensamento dele levou-ele novamente para o umbral. Reequilibrou o seu pensamento, voltou para a casa de Zélia e, alinhando o seu pensamento a Narcisa, eis que ele auxiliou o enfermo, que era o Ernesto, o esposo da Zélia. Olha só, como que o pensamento ele pode complicar a nossa situação, como também ele pode auxiliar na nossa vida. Porque qualquer coisa que eu vou fazer, se eu pegar esse pulverizador por daqui para cá, antes de eu fazer esse ato, eu pensei antes. Tudo que nós agimos, todas as nossas ações, antes de serem concretizadas aqui, ela passa antes pelo crivo do nosso pensamento. E não tem, olha, eu garanto para vocês, uma das formas mais eficazes de nós adoecermos o nosso corpo físico é ficarmos lembrando, pensando, cultivando pensamentos inferiores, principalmente de ódio, de vingança e de revolta.
Quer um exemplo? No livro Na Seara do Bem, lá temos o espírito de Antônio Carlos Tonini e Marcos, que veio visitar uma casa espírita como esta aqui. Chegando na casa espírita, Tonini observa que algumas pessoas todos estavam sentadas, as pessoas, e estava acontecendo uma palestra, como essa aqui. Na verdade, isso aqui não é palestra, é um comentário da doutrina espírita, porque eu até falei para a Eliane que eu não sou orador, não sou palestrante. Eu sou um curioso que procura estudar para que possa atender às minhas próprias necessidades e procuro passar ao semelhante aquilo que eu aprendo. Porque o próprio Cristo nos disse que a vela, ela tem que ficar em cima do candeeiro, não debaixo dele, para que possa clarear para todos. Então, chegando na casa espírita, Tonini observa que algumas pessoas estavam praticamente cochilando e dormindo. Tonini pergunta para Marcos: o que acontece com essas pessoas que não conseguem ficar acordadas durante a palestra? Ah, são pessoas que às vezes trabalham no duro, no pesado, e quando entram num ambiente envolvente como a casa espírita, no conforto dessa vibração, eles podem pegar no sono e dormir. Mas a maioria são pessoas perturbadas, que quando adentra a casa espírita, o seu obsessor não é autorizado a entrar, ele fica lá fora. Mas através do pensamento ligado, através da perturbação, ou às vezes até de uma simiose entre o obsediado e o obsessor lá de fora, através do pensamento, faz com que a pessoa aqui dentro durma. Sabe para quê? E por quê? Porque se o obsediado dorme, ele não ouve a palestra. Se ele não ouvir a palestra, ele não aprende. Se ele não aprender, ele nunca vai se libertar das obsessões que atormentam a vida dele. Mas tinha um caso interessante. Também tinha uma mulher sentadinha, ela estava com o pensamento externo, fora da casa espírita. Ela veio em busca do espiritual, mas não conseguia se desligar do material. E Tonino observava que, em torno da mente, da cabeça dela, tinha uma energia, um fluido muito negativo, de cor escura. E aquele fluido descia do lado do seu coração e se alojava ali. Tonini perguntou para Marcos: o que acontece com essa senhora? Ah, Tonini, ela está na casa espírita, ela vem em busca das benécias que a casa espírita nos oferece, mas mesmo estando aqui, ela não consegue se desvincular do pensamento triste e inferior de vingança e de ódio que ela tem com o familiar. Ela tem uma contenda com o familiar. Porque mesmo dentro da casa espírita, ela está tramando algum plano para prejudicar essa pessoa. E esse sentimento negativo adoece a energia vital dela. E a energia vital, o seu fluido vai adoecendo e acaba ficando dessa forma. E ele pergunta para Marcos: mas se quando acabar a palestra ela for tomar o passe, ela não será passada para o passe e acontecerá uma limpeza fluídica espiritual nela? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ela sentar na cadeira e abrir o guarda-chuva, ela não se libertará. Mas não estava chovendo naquele dia. O guarda-chuva que ele refere é o guarda-chuva mental. Sabe o que é o guarda-chuva mental? É quando a pessoa senta na cadeira para tomar o passe, o passista vem transmitir o passe naquela pessoa, auxiliado pelos mentores, e a pessoa fica com o pensamento ligado às coisas lá fora. Às vezes não é nem vingança, mas fica ligada no jogo do Corinthians que tem às 9h30 da noite. Né? Nos boletos que eu tenho que pagar amanhã, meu Deus,
Ah, fulano tinha que me pagar semana passada e até hoje não pagou, o danado. Amanhã eu vou atrás dele. Ah, mas essa palestra de hoje, esse rapaz parece que não parava de falar, demorou demais. Tem um aniversário para ir depois da atividade da Casa Espírita. Então, com esses pensamentos na hora do passe, nós vamos fechando as nossas janelas psíquicas, que são os chakras, que são as entradas de energia que vai fortalecer o nosso espírito e atuar no nosso corpo físico. Tudo bem. Mas se ela sentar na casa, se ela sentar na cadeira e não abrir o guarda-chuva mental e passar pelo tratamento e a limpeza, se lá fora, na casa dela, fora da casa espírita, ela continuar com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, tudo isso vai voltar. Porque é ela que cria para ela mesma. Isso pode vir causar um AVC, um derrame cerebral no coração. Pode desenvolver uma angina, um problema cardíaco e até um infarto. Adoecemos o nosso corpo físico, ligados os nossos pensamentos a energias e pensamentos negativos ou não? Lembra daquele ditado? Ah, fulano, ele é nervoso porque ele sofre do fígado. Não, ele sofre do fígado porque ele é nervoso. É o contrário. E do lado espiritual? Nós sabemos que afinidade atrai afinidade. Através do pensamento que nós cultivamos em nosso dia a dia, nós atraímos do nosso lado espíritos desencarnados que pensam como nós. Eu falo o seguinte, que só vai jogar bola quem gosta de futebol. Só vai pescar quem gosta de pescaria. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no item 1, lá, Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, ele já nos advertia dizendo assim, que nós estamos sendo constantemente vigiados por uma gigantesca nuvem de testemunha. O que Paulo refere a essa gigantesca nuvem de testemunha? São os espíritos desencarnados que estão junto conosco, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, na via pública. E quem são esses espíritos que estão do nosso lado? Falar isso para o espírito é chover no molhado. Esses espíritos que estão desencarnados hoje, somos nós que desencarnamos e nos tornamos espíritos desencarnados amanhã. Não é verdade? E se eu sou uma pessoa pessimista, malediciente, fofoqueira, eu vou sintonizar com pessoas que têm os mesmos pensamentos alinhados com o meu. Mas se eu sou uma pessoa que, apesar de imperfeita ainda, que procure estudar, que eu me procuro me corrigir das minhas más tendências, das minhas más inclinações, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sedes perfeito, eu vou estar também com o espírito da mesma faixa vibracional do que eu. Deu para vocês entenderem? Porque, companheiros, o espírito, ele tem somente uma linguagem. Está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec fala que a linguagem do espírito desencarnado é o pensamento. Na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao espírito da codificação: os espíritos desencarnados conseguem identificar os nossos pensamentos? Sim. Conseguem identificar até os pensamentos que vós julgue mais ocultos. Sabe o que isso quer dizer? Os espíritos desencarnados, eles conseguem identificar aquele pensamento nosso, sabe aquele pensamento que quando passa pela nossa cabeça, pela nossa mente, nós falamos assim: nossa, fiquei com vergonha disso que eu pensei agora. Apesar de do pouco conhecimento que eu tenho da doutrina,
Eu ainda cultivo esses pensamentos em minha mente? Que vergonha! Até esses eles identificam. Voltando na pergunta anterior, na 456, os espíritos vê tudo os nossos atos? Eles veem tudo o que nós fazemos? Sim, mas cada espírito dá importância àquilo que lhes chama a atenção. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o meu anjo de guarda, o nosso mentor, nosso guia espiritual, que todos nós temos, o Espírito que está do nosso lado para nos auxiliar, através da intuição do nosso pensamento. Se ele vê os meus atos construtivos do bem, ele vai falar o seguinte, através da minha intuição: é assim mesmo, Gilberto, continue assim. É nesse caminho que você tem que continuar percorrendo. Mas eles também vê os meus deslizes, os meus erros, e também chama a atenção para eles. Ele vem sutilmente em minha mente, nas minhas intuições, e fala: Gilberto, cuidado, você tem conhecimento suficiente, porque você acaba de errar. E os nossos obsessores, né? Porque espírita, ele tem a mania de colocar a culpa de tudo que acontece em nossos obsessores. Nós nunca temos culpa de nada, né? Tanto é que Deus jamais deixa ninguém cobrar de quem não deve e jamais erra de endereço. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos orientou dizendo que bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por sede da justiça, porque eles ganharão o reino dos céus. Então, os nossos obsessores, o que eles veem? Os nossos atos infelizes. Hã? Se de repente a Elisa me dá uma resposta que me contraria, ele vem sutilmente: ah, você viu? Ela não gosta de você. Vai lá, dobre a ofensa através dela. Nós temos que ter cuidado, gente. Na pergunta 459, também Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: os espíritos desencarnados influenciam sobre os nossos pensamentos e também nossos atos? Ele pergunta se os espíritos desencarnados influenciam em meu pensamento e, consequentemente, em meus atos. Muito mais. A resposta é: muito mais do que vós imaginas. Influenciam de tal forma que muitas das vezes são eles que vos dirigem. Tá? Então, qual é a categoria de espírito que eu estou deixando me envolver? Qual é a categoria de espírito que está deixando, que eu estou me deixando me dirigir, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos afirmou: no mundo tereis aflições. Porque isto é uma das aflições. Mas por outro lado, ele diz o seguinte também: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E uma das receitas infalíveis do mestre é quando ele fala: vigiai e orai. Porque às vezes nós pensamos que somente orar, fazer as nossas preces, é suficiente para nós libertarmos das nossas dificuldades. É importantíssimo elevar o nosso pensamento e sintonizar com Deus, com a divindade, com Jesus, porque a prece nos aproxima do plano maior e nos traz informações mentalmente e nos fortalece. Mas de nada adianta eu vir na casa espírita, fazer as minhas orações dentro do meu lar, fazer as minhas orações do culto do evangelho no lar e eu não modificar perante o evangelho de Jesus. Continuar lá fora, sendo aquele homem velho que eu sempre fui. Né? Por isso que ele fala: vigiai e orai. Deus não criou a maldade.
Deus não criou a enfermidade, a doença, a tristeza, a infelicidade, meus amigos. Deus criou a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Mas o que é felicidade? A conta bancária gorda, a fazenda cheia de boi, muito dinheiro, a aposentadoria também é uma forma de felicidade, mas é passageira. Porque no livro dos Espíritos também, Kardec pergunta o que é felicidade para a alma humana. Ele fala que, para o espírito encarnado, a felicidade é a posse do necessário. Olha que interessante. Nós estamos satisfeitos com o necessário? Com aquilo que nós temos? Não. Nós estamos cada vez mais buscando, e nessa busca do supérfluo, nós vamos errando. E tudo começa aqui, no nosso pensamento. Chico Xavier falou o seguinte: considere-se mais rico aquele que tem menos necessidades. E quanto mais às vezes nós ganhamos, mais nós temos necessidade e necessidade de ter mais. Chico Xavier, certa feita, comentando a oração do Pai Nosso, à sombra do abacateiro, ele dizia assim: Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Mas nós pedimos o pão, o presunto, o queijo, a manteiga, e é na manteiga que nós escorregamos, diz o Chico. Ele brinca, né? É no supérfluo que nós escorregamos. Então a felicidade, gente, está ao alcance de todos. E para o espírito desencarnado? A posse do necessário é a felicidade para o espírito encarnado. E para o espírito desencarnado? Consciência tranquila, fé no futuro e dever cumprido. Então, todos nós temos condições de sermos felizes, não uma felicidade momentânea, mas uma felicidade duradoura. Que nós sintamos felizes aqui e levamos para a pátria espiritual. E para encerrar o nosso raciocínio, uma das formas muito eficazes também de nós disciplinar, peneirar os nossos pensamentos, nós buscamos na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus deixou ao homem para servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Resposta curtinha: observe Jesus. Então, caros amigos, se eu que estou com o pensamento em minha mente e não tenho certeza se aquilo é bom ou ruim, porque às vezes nós estamos habituados com o ruim que nós cultivamos dentro de nós, e às vezes o ruim se torna bom para nós, façamos a seguinte pergunta: e se fosse Jesus no meu lugar? Ele estaria pensando da forma que eu estou pensando agora? Se nós estamos prestes a tomar uma decisão, a praticar qualquer ato na nossa vida, se nós temos às vezes dúvidas, se condiz com as leis do eterno, façamos a seguinte pergunta: e se fosse Jesus no meu lugar, será que ele estaria agindo desta forma? Então, a melhoria está ao alcance de todos. Segundo André Luiz, quem tem uma semana de espiritismo sabe muito bem o que tem que fazer. Não adianta, às vezes, nós vivemos de aparência. Não adianta. A lei nos cobra. A lei de Deus nos cobra. Onde é que está escrita a lei de Deus? Em algum lugar? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na nossa consciência.
Então, sendo assim, que nós possamos a trabalhar mais, a ser menos melindrosos, a compreender mais e nos esforçar também para sermos compreendidos, na medida que nós possamos ser simpáticos ao nosso semelhante. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.